E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje é Dia Mundial do Autismo. Essa live é para contar um pouquinho sobre hoje, acho que é importante, né? Eu percebo sempre o interesse do pessoal quando eu falo de autismo, quando eu falo da Isa. Então, por que não, né? Eu sei que eu tenho falado muito, falei do Murilo essa semana, esses dias aí, né? E o pessoal tá perguntando como é que tá, se ele tá conseguindo médico, se ele conseguiu tratamento. Então ele vai entrar, a mãe dele também, para contar o pós Coldplay, né? Tudo começou com uma live como essa, né? Então eu acho que vale aqui fazer esse retorno para falar, né? E tô sempre falando com ela, diariamente eu falo com a Fernanda, que é a mãe do Murilo. Para quem tá apoiando, o Murilo é um menino autista que a gente engajou nas redes para ele conseguir conhecer o Coldplay, né? Ele tem esse sonho e ele tem uma síndrome. Eu sempre esqueço o nome da síndrome, gente, desculpa. Mas eles vão falar que ele, associado ao autismo, ele descobriu uma síndrome que vai tirar a visão e a audição dele. E o Murilo ama música, né? Então isso me mexeu bastante comigo, saber que daqui ele tem 17 anos e daqui 3 anos ele vai perder os instrumentos que ele tem ali para fazer o que ele mais ama e também ouvir música. Então assim, a gente quis proporcionar essa memória afetiva, mas assim, se Deus quiser, a gente vai conseguir, o Murilo vai conseguir tratamento. Acho que tem muita coisa nova aí surgindo e já tem profissionais entrando em contato com a mãe para poder ajudar de alguma forma, prolongar a visão, prolongar a audição. Então eu acho que a gente vai ter muita coisa boa aí pela frente. Queria agradecer o carinho do pessoal também, do post que eu fiz. Eu marquei essa live para as 16, então oficialmente ela tá começando agora, tá? E eu vou chamar aqui, o Murilo já tá por aqui. Depois vai entrar a Amanda. Amanda, gente, eu vou fazer um geral aqui do que eu quero trazer pra live. Eu quero trazer o Murilo para contar, né, essa pós-campanha. Ele foi lá conhecer o Coldplay, com que ele falou com o Chris Martin falou com ele. Depois eu vou trazer também a Amanda Ramalho. Quem lembra da Amanda Ramalho? A Amanda Ramalho, ela era do Pânico, né? Ela trabalhava no Pânico da TV e da rádio. E ela depois criou um podcast sobre saúde mental. E então ela sempre está dividindo essa questão, né, dessa questão da ansiedade, da depressão, sempre tratou isso, dividiu isso com o público. E recentemente ela descobriu que ela está dentro do espectro autista. É uma coisa que é legal falar, porque às vezes tem muita gente que pode estar no espectro autista, né? Tem questões ali que carrega a vida toda e nem todo mundo entende, né? Muita gente. Então é legal ela falar isso, porque isso pode acender um alerta para muitos adultos, né? Não estou falando que todo mundo tem autismo, mas a gente vai... Oi, Nick, tudo bem com você? Vamos sim. Então, assim, nem todo mundo considera, né, o diagnóstico de autismo na idade adulta, e é muito mais difícil, porque você tem uma comunicação plena, você, né, desenvolveu, você exerce atividades ali, mas às vezes você tem questões ali, incômodos. Então é muito importante ouvir a Amanda falando. Inclusive ela vai fazer uma série agora dentro do espectro, no que ela precisar. Inclusive eu posso tentar aí
participar, né? A gente são só 18 anos, gente, convivendo com isso, lendo muito sobre isso, passando por todas as experiências e eu não canso de aprender. Então, eu tô sempre procurando aprender, eu não sei tudo. Eu sei sobre a Isabela só, né? E, inclusive, uma coisa que eu percebo que acho que o ideal é isso, a gente falar sempre dentro do nosso caso, porque tem muitos graus, são é, casos diferentes, às vezes a pessoa tem um grau, a pessoa tem um grau severo, mas desenvolve outras habilidades. Então é bom a gente estar sempre falando dentro da nossa experiência. Oi, Oi, Amanda! Seja tudo bem, Beth? bem-vinda! Muito obrigada aí por ter aceitado bater esse papo com a gente. Eu quis fazer essa live porque eu tenho muitas mães que me seguem, muitas pessoas dentro dessa engajados nessa causa por algum motivo, ou porque tem um filho, ou porque tem um sobrinho, ou porque tem um irmão. E tem muitas ONGs também que me seguem, né? Eu estou há 18 anos, estava contando, eu vivo isso, eu respiro isso, né? Eu divido pouco até isso com o pessoal, né? Eu estou sempre falando de comédia, de roteiro, de TV, mas assim, sempre que eu posso e tenho oportunidade, eu trago também esse lado da minha vida, né? Que envolve toda a minha família. E eu queria trazer você porque eu acho que é muito importante o seu relato, Amanda, porque assim a gente às vezes passa uma vida, né, com acreditando numa coisa, indo por um caminho e de repente a gente nunca encontra a resposta. E aí, de repente, um dia uma resposta pode mudar tudo e fazer sentido a tudo, né? Sim. E aí Bom, eu queria dar a palavra para você contar primeiro, sobre. Beth é a pessoa mais querida que eu já conheci na vida. Obrigada, você é sempre generosa com todas as pessoas. Eu até falei no Vênus que não conheço. Você é unânime e você passeia por todos os meios e todos os meios te amam. Primeiro, agradecer e contextualizar um pouco. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, né? Muito chorona. Então, até você falou do pânico, já chorei no ar várias vezes. E, e sempre, uma coisa que eu sempre tive problema é ir à praia. Eu não consigo ficar com o olho aberto na praia, porque é muito aberto a luz, né? Então, mas isso sempre foi tipo, beleza, vou botar um óculos assim. Mas eu sempre convivi com ansiedade e depressão, né, desde pequena. E meus pais procuraram tratamento com procuraram tratamento para ansiedade lá para os meus 15 anos, que eu comecei a ter uma crise mais aguda, assim, muitas fobias, né? E eu nunca gostei de socializar. Então, festa para mim é um problema. Eu não fico feliz na festa, porque a minha cabeça divide a festa em muitas tarefas. Então, eu tenho que sorrir, eu tenho não sei o quê. Mas eu achava só que eu era uma pessoa diferente. E, e sempre tratei, né, estudando um pouco sobre autismo agora, o diagnóstico em meninas verbais, né, é mais difícil, porque a gente mascara muito, né? Então a gente aprende a fingir certas coisas e acha que a vida é ficar fingindo. E isso demanda uma energia muito difícil. É muito, dá uma ressaca, né? Tipo, cansa. Mas eu sempre tive uma vida considerada normal, né? Eu fui para a faculdade, não terminei, porque chegou uma hora que começou a bagunçar aquele bando de informação e trabalhos e tarefas, eu desisti. Mas eu desisti no TCC, porque eu achava que era uma coisa impossível, tá? E todo mundo fala, volta para a faculdade. Eu falei, eu não gosto da faculdade, ela me deixa estressada. E eu acho que tenho
37 anos, ano passado foi ventilado pelo meu terapeuta a possibilidade, e acho que ele já tinha ventilado assim umas coisas meio assim diretas, e um dia calhou de ele falar. Amanda, a sua hipersensibilidade, essa hiperempatia, então, se a Beth me conhece, a gente trabalhou junto, sabe que eu sinto as coisas dos outros e, de alguma forma, eu procuro sentir, e eu não sei porque eu sou assim. E daí a gente foi investigar e calhou que eu tô dentro do espectro autista. Foi, se você me perguntar, foi esclarecedor? Foi. Mas foi muito difícil também, porque eu comecei a ver toda a minha vida, todas as memórias que eu não tinha, coisas da escola, coisas da minha família, coisas de trabalho. E então eu entendi várias coisas. Por que eu era tão briguenta? Porque eu não entendo a inflexão das pessoas. Então, às vezes, eu achava que a pessoa estava brigando comigo, então começava uma briga. E ironia, não entendo. Então, eu sempre fui conhecida que não ri das piadas. E realmente, eu acho que eu não dou risada porque eu não entendo. Se tem uma inflexão mais de humor, assim, eu entendo que a pessoa está fazendo um texto. Mas se a pessoa está falando naturalmente, eu não entendo. Daí eu sempre falei para as pessoas, tá, mas o que tem a ver? Eu sempre nunca entendi nada. E tem algumas coisas que eu não entendo. E hoje eu acho que me sinto melhor sabendo, mas no começo foi difícil, porque eu tive muitas memórias que eu tinha guardado, assim. Então, e daí eu falo, nossa, se tivesse acontecido isso, se soubesse quando eu era criança, porque eu sempre saía da sala de aula para precisar tomar um ar, sabe? Porque era muito barulho e tal. E acho que basicamente é isso. Então eu resolvi lançar uma série, né? Porque eu acho que o que eu aprendi na vida, eu acho que o que eu sei melhor é me comunicar. Então eu vou comunicar sobre isso agora. E obrigada pelo seu apoio sempre. Eu que agradeço, Amanda. É, é muito interessante assim você falar alguns aspectos, principalmente dessa coisa do incômodo, né? Eu não vou revelar aqui a identidade, eu vou preservar, mas eu tenho um grande amigo que investiga isso, essa possibilidade, né? E esse insight partiu de mim, porque eu vendo, e engraçado que não foi nem dentro da minha experiência com a Isabela, mas foi depois que eu li sobre as suas matérias, né? Isso me chamou a atenção, porque quando as pessoas me procuram para falar sobre autismo, é sempre sobre um sobrinho que está sendo diagnosticado. Então, as pessoas acham, até eu mesma tenho muito uma referência do autismo na criança, né? O comportamento. Uhum. E agora, e assim, e a Isa tem um grau diferente do seu, então assim, eu tenho uma referência muito diferente mesmo, né? A Isa, ela é quase não verbal, ela verbaliza muito pouco. Eu tentei trazer ela para a live, mas ela realmente tem muita dificuldade em falar na tela com alguém, ela não entende que a pessoa está falando com ela através da tela, ela não tem ela não entra na cabeça dela, né? Ela precisa ver a pessoa. Então, eu tive muita dificuldade, inclusive, na época da pandemia, para ter aquelas videoaulas. Ela não queria saber, ela achava que era um vídeo, eu estava falando com um vídeo. Olha. Mas, e aí eu li o seu relato, e aí esse meu amigo, ele se incomoda muito com barulho, Sim. muita falação ao mesmo tempo. Então, quando ele está num ambiente que está todo mundo falando ao mesmo tempo, ele se incomoda, ele prefere ficar em casa, ele prefere não sair. Então, todas essas questões, eu vi uma semelhança, assim, e principalmente a questão do barulho, o incômodo, assim, de estar falando, é muita informação, né, que vem ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala, por exemplo, o neurotípico, a gente consegue gerenciar o que é importante e o que não é. Né? E quem é neuroatípico, né, que agora a gente fala assim, vem tudo de uma vez. Então, você tem que se organizar e você que lute para gerenciar isso. Aconteceu comigo agora, desculpa te interromper. Não, pode falar. Isso é uma característica, né? Não saber a hora de deixar a pessoa falar. Isso não, também já relaxa, é uma característica. eu tenho isso, e eu sou a rainha de interromper.
Aconteceu essa semana. Eu tava numa festa, tipo, tava um ambiente seguro na minha cabeça, mas assim, eu tava numa conversa, eu não conseguia prestar atenção na conversa. Tinha uma outra conversa aqui e que me puxava. Então, o que eu falava? Eu tô fingindo que eu tô prestando atenção, então eu falava, não sei o que lá, qualquer coisa. Mas a minha cabeça, ela tava ouvindo uma outra coisa. E daí eu achava que todo mundo era assim, né? Mas há uma dificuldade de separar em pastas, né? Parece, eu acho que o meu desktop é lotado de coisas, de abas abertas. Eu não sou organizada. Então, às vezes, uma coisa fica mais alta sem eu querer. Então, eu sempre tive uma coisa que eu achava que era crise de ansiedade, que do nada eu começava a ouvir barulhos mais altos, tipo a torneira, e sei lá, tava fritando um ovo e aquilo ficava muito. E eu não sabia verbalizar, eu sempre me tratei, sempre fui no psiquiatra, sempre. Então eu tenho essa crise de ansiedade e tudo fica alto. E daí a gente não conseguia se comunicar, porque para mim era meio um filme de terror, mas na vida, sabe? E depois, né, que foi que eu descobri, cara, eu vi muitos vídeos, tem até publicidade. Eu vou te mandar um comercial da Vanish Internacional que saiu essa semana. Você chegou a ver? Não vi. Que é, que é de uma pessoa que acaba ouvindo muitos barulhos ao mesmo tempo, uma hipersensibilidade. E daí, quando eu comecei a ver esse tipo de conteúdo, eu falei, é isso. Eu não conseguia, as coisas ficam altas. E ela tem uma modulação, de repente alguém aumenta o volume da minha cabeça e eu não sei o que é isso. E isso acontece às vezes tomando banho, etc. Mas como eu tratava como crise de ansiedade, então eu acabava tomando remédio para ansiedade. Mas hoje eu sei que não é uma crise de ansiedade, é uma desregulação. Eu só preciso esperar que passe, sabe? Não fica o tempo todo. É estressante, mas não é uma crise de ansiedade. Então, eu acho que a importância de ter o diagnóstico é saber lidar com isso. Tipo, eu sou assim, não é uma crise. Então, às vezes eu choro. A Beth já me viu chorar 20 milhões de vezes. Às vezes eu choro porque. Muitas vezes eu choro porque eu tô explodindo. E é o jeito de regular, sabe? Então, muita gente, às vezes, começava a me. Começava a falar comigo porque eu tava chorando. Só que eu queria explicar que, não, tudo bem, eu não tô triste, sabe? Era uma outra coisa. Então, hoje eu entendo mais. Então, sei lá, eu sempre vou chorar em situações que eu não sei o que fazer. Por exemplo, se você. A gente está numa situação que eu considero estressante. Daí eu começo a chorar quando eu não consigo verbalizar o que eu tô sentindo. Porque na minha cabeça, tipo, faz sentido, mas eu não consigo pôr em palavras. E daí eu travo e choro. E eu acho que eu escolhi o jornalismo porque eu organizo as ideias no texto, mais verbalmente no momento. Eu acho que eu sou muito boa verbalmente, mas no momento de estresse, buga, eu não sei usar recursos, eu falo frases curtas, e daí eu sempre me cobrei, tipo, nossa, o que é isso? Por que eu sempre vou chorar na frente das pessoas? E hoje eu aceito que eu vou chorar, sabe? Eu me aceito mais, sabe? Foi complicado, ainda está sendo, né? Porque não faz nem um ano isso, mas eu acho que eu aprendo a lidar todos os dias. E sempre, sei lá, isso das brigas, vou falar uma coisa para entender. Recentemente, assim, depois que eu descobri, a minha cachorra, Yoko, ela estava fazendo um adestramento, e daí eu contei para minha amiga. Eu falei, porque ela, sei lá, ela não se comporta bem com as visitas. Daí ela falou, tadinha. Eu falei, tadinha nada! Eu tenho dinheiro para pagar, sabe? Ela não tá sofrendo, não sei o quê. Aí depois eu falei pro Vinícius, que é meu marido, eu falei, ela não disse, ela não estava brigando comigo, ela não estava falando que o cachorro era uma coitada. Era só uma forma de expressão.
Só que eu só saquei depois que eu já tinha falado. Então, aparentemente, Você não eu tem essa coisa de pegar as entrelinhas das coisas, né? sim, eu até pego, mas demora. Então, eu acabo por falar coisas. Então, eu acho que é isso, assim, que daí eu comecei a entender. Daí, sei lá, ai meu Deus, já falei demais. Eu acho que é isso. Não, não falou demais, não. Você falou o necessário, porque tem muita gente que pode estar passando por isso, Amanda. E como eu falo, esse meu amigo, ele não, talvez ele não esteja aqui agora, mas ele em algum momento vai assistir essa live e talvez vai se identificar com algum momento ali. Mas assim, como eu disse, é sempre com um acompanhamento psiquiátrico que se Sim, investiga isso. Então, tem um é sempre laudo, bom. né? É, é todo um conjunto de fatores que faz Sim. você estar ou não dentro do espectro, né? Que é aquela lista que os médicos Uhum. fazem, né? E normalmente quem está dentro do espectro olha aquela lista e parece até que está falando de você, não é isso? Uhum. Tem muita coisa na internet e daí eu tenho visto isso que pessoas têm falado, opa, sou eu, daí procura um profissional. Então, eu acho, é isso exatamente. No meu caso, eu vou falar uma coisa idiota, mas eu até achava, sabe? Como eu já fiz entrevista com você e foi muito legal, e eu gosto muito quando você fala que a Isabela ela tá sempre pisando num chão mais incômodo. Sim, E depois de um tempo, assim, hoje eu falo, eu também sou assim, só que não da forma tão aguda que ela. é, E na época eu não peguei para mim, mas não sei, eu mudei o raciocínio completamente, esqueci completamente o que eu estava falando. essa coisa de pisar no chão e o chão tem a Uma gente textura. aí você passou muitos anos andando na ponta do pé, né? Sim. Então, inclusive tem uma filha de um amigo da NAI Autismo, que é a instituição que, inclusive, o Murilo já vai entrar, né? Que o Murilo faz aula de música. O dono da ONG tem uma filha autista e a filha anda o tempo inteiro, ela tem 12 anos, ela anda o tempo inteiro na ponta do pé. Porque isso, né? Pisar no chão às vezes pode ser uma sensação bem diferente do que a gente sente, Você né? sabia que eu também tenho isso? Porque eu também descobri que agora eu tenho um problema no quadril, porque eu passei a vida inteira, sabe? E daí inflamou o meu quadril absurdamente, um absurdo, tanto que eu não sei se é uma comorbidade do autismo, mas eu tenho dores generalizadas. Eu sempre tive, sabe? E eu achava também que todo mundo tinha dor nas costas e dores em todos os lugares. É, mas tem isso assim, quando eu tô sentada, que eu, que eu não preciso colocar o pé no chão, o meu relaxado é tenso e na ponta do pé. E isso eu só percebi depois do negócio do quadril, tipo, que a gente começou a investigar, faço fisioterapia, faço milhões de coisas, mas tenho me cuidado, porque hoje eu acho que. O meu cachorro está lambendo o pé. Hoje em dia a gente tem muita informação e a sobrecarga sensorial da internet, sabe? Estar online também é algo estressante. Então, eu não gosto de grupo no WhatsApp porque me demanda uma energia que eu economizo. Eu sempre falei isso. E eu não sabia, né, que eu estava no espectro. Ai, vamos lá. Eu falo, não, 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 eu não quero gastar, sabe? Porque eu tenho que escolher aonde eu vou gastar a minha energia, já que no final eu vou ficar extremamente exausta e, e É eu sobre preciso isso, né, dormir. Amanda? É aprender a gerenciar essa As condição que você características, tem. né? É, é por isso E que não é é tão uma importante. doença, né? Não é uma Não, doença. é uma condição. O seu cérebro Sim. nasceu assim
E você, por isso que se precisa de antecipação das coisas, você saber o que você vai fazer, porque para saber Eu aonde que odeio você... surpresa. Não me convide para nada surpresa. Eu preciso saber o meu dia inteiro. Então, quando eu trabalhava na TV, era muito estressante, porque as pessoas me mandavam mensagem, tipo, meia-noite, você vai gravar amanhã no Rio. E daí eu queria, Deus. tipo, sabe? E as pessoas não entendiam que aquilo para mim era doloroso. Então eu tinha crise de choro. E eu também não entendia que era doloroso, porque quando a gente vive no mundo, eu fiz uma entrevista, não lembro quem falou, é um mundo para o neurotípico. O mundo não, a gente se adapta. Então, imagina o sofrimento, né, de ver um mundo que não é feito para a gente, onde o barulho é alto, onde as pessoas não conseguem entender que você precisa mais horas de descanso, ou que você não vai numa festa porque você não quer, ou você não gosta. O normal é você gostar do que todo mundo gosta, né? E isso não é aceito, infelizmente, né? As pessoas não entendem. E eu acho que o que você faz e o que eu estou tentando fazer agora é fazer que, olha, gente, a gente existe e parece que a gente é igual a você, mas internamente a gente não é. Então, deixa eu explicar um pouquinho. Nossa, você falou uma coisa que mexeu muito comigo sobre a dor, né? Isso talvez seja uma das coisas que mais me pega com a condição da Isabela, porque ela não sabe falar dor. E eu não sei, parece que ela acha que ela tem que sentir essa dor, que essa dor faz parte da vida dela, porque ela Eu fala entendo, minimamente, sabe? eu entendo. Ela fala as necessidades dela, quando ela está muito, muito apertada, ela fala onde é o banheiro. E quando eu percebi que ela não conseguia falar a dor, por mais que eu insistisse, por mais que eu perguntasse, eu fico imaginando assim como deve ser angustiante você sentir essa dor e você não poder expressar. Então, eu acho que uma das coisas mais difíceis em relação a Isabela, ela não saber falar, não é que ela não saber, ela não conseguir falar eu tenho dor. Então, eu tenho sempre ali com aquela conexão além da fala para tentar descobrir se ela está com dor, né? E mesmo ela adulta, ela ainda tem muita dificuldade. E eu entendo que, às vezes, não é porque ela acha que a dor, ela tem que dizer. Ela acha que a dor faz parte das sensações inúmeras Sim, que ela sente, né? Então, a sensação que faz ela molhar o pé toda hora, ela molha o pé toda hora. Ela tá sempre com a mão no ouvido, às vezes é só um som de um passarinho do outro lado da rua, às vezes é a ventoinha do computador e aquilo vem de uma maneira, parece que uma ventania para ela, sabe? Então, sim. assim, eu acho que o nosso grande desafio é exatamente isso, é entender o porquê das coisas e não simplesmente falar, para com isso. Eu mesma às vezes falo, para, Isabela, de fazer esse som, mas eu sei o motivo porque ela emite aquele som, porque aquilo dá um alívio para ela Sim. ali naquele momento, né? E é o que ela tem ali para poder ficar estável, né? Senão ela surta. E aí, quando ela era pequena, ela começava a chorar do nada, que ela tinha vários surtos de choro. E hoje ela já não chora bem menos, porque provavelmente ela adulta conseguiu já administrar isso. Então eu vejo ela muito mais. Ai, o Establish está Um aqui. beijo, Stablish. Te amo também. Establish, eu sou muito fã. Nossa, Rei. que honra você estar aqui. E assim, nem eu sei onde eu estava agora, me perdi Da aqui. dor. Da dor, né? Tá falando da dor, né? Essas sensações que ela tem, né? Então, hoje ela sabe gerenciar isso, mas olha só, é uma vida, né? Hoje eu vejo a Isabela muito mais sorrindo do que chorando. Quando ela era pequena, ela chorava muito mais. Ai, Edu, Edu, seu obrigada. filho é lindo! Obrigada, Edu, pelo carinho, viu? Eu estou muito feliz de você estar em algum. Saber quem eu sou. Mas assim, gente, é isso. Eu acho que assim como eu tenho meu amigo, pode
ter... Quem é a Isabela? Qual a idade dela? Ela tem 18 anos, a Isabela é minha filha. E ela tem o grau dela, o Amanda, moderado, ele é quase severo. Só que ela conseguiu desenvolver minimamente ali a fala, né? Foi uma luta. Essa é a Beth do Essa Twitter. Beth do Twitter, sucesso! É a Beth do Twitter. Então, e aí, Amanda, eu consegui com ecoterapia. A primeira palavra que ela falou corretamente foi cavalo, acredita? Porque é uma fono fazer com ela a ecoterapia. E aí nossa, eu tive uma fase que eu vivia para levar ela para terapia. A minha vida era na sala de espera. Eu trabalhava na sala de espera. Eu colocava o notebook no colo e ali era o meu escritório e ela fazendo terapia, terapia, terapia. Foi uma luta muito grande para ter algumas conquistas que lá atrás o médico falava, ela não vai ter. Ele me jogou a real, falou assim, olha, ela vai ficar até adulta na fralda, ela não vai verbalizar, ela só vai emitir ruídos. Eu tive esse prognóstico, né? Hoje está tudo diferente. Isabela, com 3 anos, saiu da fralda dentro de uma idade padrão das crianças. E, assim, uma grande conquista, essa realmente é a grande conquista. Eu consegui alfabetizar a Isabela. E eu descobri isso de uma maneira maravilhosa. Ela quebrou o braço e ela estava sentindo dor. E eu detectei a dor dela e falei assim, você não só machucou o braço, você está com algo mais sério. Porque ela se incomodava, mas ela não falava que estava com dor. Daí veio no hospital. E ela estava na sala da consulta e ela falou um nome em japonês. Eu falei assim, o que você está falando, Isabela? Que nome é esse? Aí o médico falou assim, esse é meu nome. Ela deve ter lido aqui no meu avental. E aí, quando eu olhei no avental do médico, estava o nome que ela tinha acabado de falar. E aí eu descobri que a minha filha lia. Nossa, vai ver que ela já lia há muito tempo. Exato. O pessoal, por mais que a escola falava, ela só sabe juntar sílabas, tal, eu não acreditar. Assim, eu falava, tá legal, mas assim, eu não prestava muita atenção. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei que nem uma louca. Você deu coisa para uma Bíblia para ela ler. Lê isso aqui. Aí eu lembro que eu peguei um verso que tem da escola, da escola Waldorf, eles falam uns versos antes da aula. Toma isso aqui, lê. Ela leu todinho. E eu fiquei assim. Com quantos anos? Ela tinha 10 anos. Ela tinha 10 anos. E eu acho que essa barreira de dar para ela esse universo da leitura, ela não pega um livro e lê, gente, mas só de ela saber ler, ela ter porque ler é a minha grande paixão, né? A escrita também. Então, ela ser capaz um dia de ler o que eu escrevo, eu acho que vai ser o principal elo de comunicação. Ai, Beth, você é tão linda, eu não aguento. Gente, eu acho que eu não sou a melhor mãe do mundo, eu falho muito, tá? Por mais que eu divido essas coisas, mas assim, eu falho muito, assim, eu me sinto muito insegura em muitos momentos, mas eu acho que tudo é amor, sabe? Eu acho que a gente ofertar amor é a grande terapia, a grande terapia está em casa, né? A grande terapia está na sua família, entender. Eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque quando eu descobri, eu também me senti muito mal. Porque por que não me amaram, sabe? Por que não olharam para mim direito? Me amaram, me amam. E porque, assim, eu sou do Capão Redondo, minha família tem pouquíssimos recursos. E eu, como uma criança diferente, sempre diferente, assim. A minha mãe procurou todos os tratamentos, sabe? E eu achava, quando eu era criança, adolescente, eu achava que eu ia ser internada no manicômio, sabe? Porque eu era muito estranha. Então, teve uma época, né, que eu já estava muito mais, com um sofrimento muito mais agudo, que acho que é adolescência, mudar de escola, eu odeio mudança. A minha mãe foi e me levou numa psiquiatra e eu comecei a jornada de tratamento, sabe? Não foi o diagnóstico correto, porque a vida tem dessas, né? E aparentemente eu era uma pessoa neurotípica, né?
falo, faço piadinhas e estou engraçada às vezes, e daí não era algo que tinha atenção. Mas você falou de infância, eu também tenho lido muito sobre isso, porque é, no passado, para desconfiar do autismo, era uma criança não verbal, né, que demorava para desenvolver, teoricamente, como uma criança neurotípica. E o que aconteceu? Quando eu falei com 9 meses e falava muito as palavras, articulava muito bem palavras difíceis. E eu sempre fui muito adultizada. Isso também é uma característica. O meu primeiro diagnóstico foi ansiedade depressiva. Depois eu passei por borderline, bipolaridade, tudo. E isso acontece com muitas mulheres, né? Muitas mulheres passam por todos esses diagnósticos, porque é assim, eu era só tímida, né? Então, quando é um menino que ele não interage, não gosta de esporte, essas coisas, é mais fácil você, opa, vamos procurar ajuda, né? Não, eu era tímida, mais quieta, então eu era só tímida e fofinha, né? A Amandinha. Mas tinha um sofrimento lá. E outra coisa, eu falei E eu também aprendi a ler sozinha antes de ir para a escola, sabe? E isso também é algo de se olhar. De repente, eu estava lendo a embalagem do pão, tipo, volte sempre, sei lá o que está escrito. Daí minha mãe ficou assustada, porque eu não estava nem na escola. Mas eu sempre assisti muita televisão, eu sempre vi muitas coisas. E eu ficava de frente para a TV, assim, sabe, em pé, olhando, vidrada. E sem falar nada, horas. Até alguém que falasse, Amanda, sai de frente da TV. E uma coisa também que acontecia muito, né, quando eu era criança e adolescente também, eu estava me trocando e daí, de repente, eu ficava aparentemente brisada, sabe? E esquecia das coisas. E daí meu pai, Amanda, você não tem... Eu só botava uma perna da calça, falou, Amanda, coloca a outra. Então, tinha umas coisas assim de olhar, mas eu acho que assim, eu fui muito bem cuidada, não fui negligenciada dentro das possibilidades da minha família. Que o meu pai é porteiro, a minha mãe trabalhava na fábrica da Avon, ela se aposentou agora, ela passou 20 anos da vida dela fazendo batom, então eu sei muita coisa sobre batom, porque antes do universo das blogueiras eu sei muito mais que vocês. E minha mãe, eles procuraram muita ajuda, sabe? Só que é muito complicado quando você não tem os recursos, né? E quando também você não tem informação. Hoje tem muita informação, Sim. mas também elas não chegam em todo mundo, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, eu sempre quis trabalhar com educação, eu sempre quis ser pedagoga. O que eu penso que a gente está fazendo aqui é educação, sabe? Expor, sabe? A Com nossa vida. certeza. E eu acho que com certeza para você não é tudo bem resolvido, para mim também não é, mas a gente se expõe até onde a gente quer, onde a gente consegue, para falar: olha, existem pessoas que precisam de mais cuidados e nós estamos aqui. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, a gente responde. Inclusive, Amanda, você falou essa coisa da Felipe, precocidade, né? Isso. sim, Ah, Felipe. Então, existe o hiperfoco, né? Quando você quer sim, uma coisa. Por isso que, inclusive, o Murilo vai entrar daqui a pouco. A pessoa que está dentro do espectro, ela mergulha naquilo. Então, às vezes é música, às vezes é TV, às vezes é escrita, o desenho. Então, tem muitas pessoas dentro do espectro que têm habilidades incríveis por causa do do hiperfoco. hiperfoco, porque você quer ser o melhor nisso, sabe? Então, eu quero ser a melhor em falar. Então, eu observo muitas pessoas falando. Eu sempre gostei de rádio, né? E até hoje eu gosto de ouvir. E eu gosto de construções de frase. Então, eu fico pensando, olha como essa pessoa
desenvolve o raciocínio. Eu acho bonito, sabe? Eu gosto de algumas coisas. Então, eu gosto de alguns comunicadores que não tem nada a ver, que as pessoas falam, nossa, qual a sua referência no humor, não sei o quê. Não, não tenho. Eu assisto Globo News, sabe? E eu vejo humor naquilo. Eu penso na entrevista como uma música, sabe? Tem uma estrutura. Eu lembro que você falou assim para mim, quando eu te contei, você falou assim, olha, você realmente tem uma coisa metódica. Eu sou metódica, sabe? E metódica é uma boa palavra. E tem uma outra palavra que eu não lembro, que é tipo metódico, que diz muito sobre como a gente funciona de maneira. A gente quer tudo organizado. Então, eu preciso que você me passe. Porque a minha cabeça é uma confusão. Então, você tem que me passar a informação do jeito mais não didático nem primário, mas de um jeito que eu assimile para eu conseguir desenvolver. Porque se der alguma coisa que exige um pouco mais, dá dor, dá Metáforas de cansaço. metáforas ali. Eu aprendi algumas. Mas sabia que eu gostava muito dessa matéria? Eu achava bonito na escola, metonímias, tudo. Mas eu achava legal, assim, eufemismo, eu sempre gostei muito dessa aula. Mas, assim, eu entendo, mas demora um pouco. Sabe? Daí, eu acho, daí Duplo passou o tempo, eu não vou sentido. rir. Duplo sentido. Mas isso eu acho até engraçado, né? Acontece coisa engraçada. Quando eu trabalhei com muitos humoristas, então eu aprendi, né? Absorvi muita coisa, assim. Figuras de linguagem, isso. Eu adorava figuras de linguagem. Porém, eu acho que eu adorava porque eu acho que eu queria entender, né? Porque na minha cabeça não era Naturalmente, né? não vem naturalmente, então eu precisava estudar. Então, acho que assim, se a gente estuda, a gente consegue entender. Então, acho que talvez, no meu caso, eu demore um pouco para absorver algumas coisas que não são do meu interesse. Agora, se você me falar das coisas que eu amo, eu sempre vou interagir com você. Um amigo meu uma vez me falou, Amanda, isso antes do diagnóstico. Quando você está no meio das pessoas, você não finge interesse pelas coisas. Eu não finjo interesse. Se você está falando uma coisa que não me interessa, eu desligo. E agora, se você fala de alguma coisa que eu gosto, eu vou começar a falar, sabe? Ele falou, você realmente não finge interesse, você só fala do que você gosta. E é verdade, eu só falo do que eu gosto. E aqui é uma delícia, não é estressante. Agora a gente vai ficar em três. Tá. Porque você vai Eu fico conhecer. quietinha aqui porque eu quero ouvir tudo do Murilo. Eu vou desligar até o mic. Agora o Murilo, gente. Peraí que eu tô aqui tentando chamar no WhatsApp. Eu vou falar aqui. Para quem não conhece a Beth do Twitter, quem tá aqui por minha causa, ela é mãe da Isabela, ela me ensina muito sobre o espectro autista e ela me ensina muito sobre muitas coisas. Ela me salvou várias vezes que eu não conseguia, ela fez isso para mim. Eu não conseguia me comunicar, ela ia lá e falava por mim. Então, Beth, você tá para sempre no meu coração. Mesmo que a gente passe 20 anos sem se falar, a Beth sentada ali no chão da reunião, falando comigo no ouvido, tipo, algumas ideias. É o negócio que, gente, que você fez. Você sabe o que você fez. Mas tá numa parte assim que, tipo assim, Beth, importantíssima. Obrigada, sabe? Então, Murilo, eu tô aqui porque a Beth também é maravilhosa para você. Então, todo mundo ama a Beth. Então, sigam a Beth no Instagram, no Twitter, porque ela é mãe da Isabela e ela fala coisas lindas e lindas e engraçadas. Ela fala sobre roteiro. Então, você que quer ser uma pessoa que escreve bem, Beth é a pessoa para você seguir. Pare de falar. Beijo. Imagina, gente. Obrigada, Amanda. Eu fico até emocionada com esse carinho, sabe? Porque a gente faz de uma maneira muito genuína, sabe? Sim. Eu tô chorando na live. Quando eu via você, eu vejo Isabela, cara.
Eu sei. sabe? A gente teve aquele primeiro papo, assim, e a gente conversou, então eu acredito que a partir dali, daquele papo no Esquizofrenóias, você captou muita coisa ali que talvez tenha se identificado. E eu fico muito feliz que que isso tenha tido um grande, ó, o Murilo vai entrar, uma grande significância na sua vida, sabe? Eu gosto muito não é de ajudar, é fazer parte, sabe? Olha ele Ai, aí! deixa eu desligar meu microfone. Peraí. Murilo! Não, pode falar Ei, com o Murilo. Amanda Murilo, Murilo Amanda. Amanda Ramalho, jornalista. Eu não sei se Oi, você está Murilo, tudo acompanhando. bem? Tudo oi, bem, Murilo? tudo, Grande Murilo. Murilo agora virou uma celebridade, né, gente? Murilo fez matéria no Fantástico. Murilo foi no show do Coldplay. Conversou com Chris Martin. Depois eu fui aham. no Vênus, falei do Murilo. Todo mundo querendo saber da história do Murilo, do pós, né? Eu estou muito feliz. Eu converso diariamente com a Fernanda, que é a mãe do Murilo. Ela está aí, inclusive. A Fernanda virou uma grande amiga, né, gente? Tamo junto, Fernanda. E Tamo junto. ela tem me atualizado sobre você sabe, Amanda, o Murilo descobriu qual que é a síndrome mesmo, Fernanda? Barteiro. Bardet-Biedl. Essa síndrome, Amanda, ela comete nervos, né? E com o tempo ela vai degenerando alguns sentidos, né? No caso do Murilo, pode comprometer a visão por completo e a audição. E aí, quando o Marcelo da Autismo, que é o dono da ONG, que dá aula de música para o Murilo, contou essa história, eu falei, essa história já é minha. Eu falei, vamos levar o Murilo para o Coldplay de alguma maneira, não sei como. Joguei em grupo de jornalistas, fiz live aqui, fui no Twitter, comecei a retweetar, o pessoal começou a marcar o Coldplay. Eis que um belo dia, um produtor entra em contato, pede os dados da mãe do Murilo e manda o convite. Mas aquela história só estava começando, né? O... Conta aí, Fernanda, vai, conta aí essa história. Você recebe o e-mail da produção do Coldplay, tudo em inglês, que eu lembro que você falou, mas o Murilo sabe inglês, né? Sim. Lembra do vídeo do Mercado da 74 que você colocou também na sua Lembro, rede? lembro. Então, aquele vídeo a banda recebeu e o e-mail foi um convite através, né, de todo o movimento que foi realizado e aquele vídeo que ficou assim, meio que marcado, porque ele falou assim, que é o garoto que cantava o Magic, que ele gostaria de estar junto, né? Então, aí foi feito o convite para estar presente no show dele, para a gente escolher o dia, o local. Então, assim, foi uma emoção. E eu não sou fluente em inglês, né? Quem fez a leitura foi o próprio Murilo. Né? Então, eu falei, você está lendo isso certo? É verdade isso? Eu acho que é, mãe. O Amanda, Mas, o Murilo, ele aprendeu inglês com as músicas das bandas que ele gosta, né? Especialmente a do Coldplay. Então, essa coisa, Mael, obrigada. Então, você vê essa coisa do hiperfoco, né? Através de uma Sim. coisa que ele ama, ele aprendeu a falar inglês sem nunca ter sentado numa sala de aula de escola de inglês. Então, é bem isso que você contou, que você era pequena, você já lia com 9 meses, você já falava. Então, a comunicação foi o seu hiperfoco, Sim, né? Você fala assim, é até um paradoxo que justamente é onde o autismo mais sim. entra, né? E você foi lá e falou, não, eu quero a comunicação na minha vida, e aí você fez o seu hiperfoco em cima da comunicação e mudou esse seu prognóstico de alguma maneira. E o Murilo é a música. A música está levando o Murilo para lugares inimagináveis. Eu sei que o Né? Murilo passou no Fantástico.
É, Murilo passou no É o Fantástico. O Conta auge, aí, Murilo, como é deixa que eu te falar. Quando a pessoa passa no Fantástico, ela chega no patamar máximo da fama. Parabéns, Murilo, você arrasou. que linda, É, Matheus. no caso do Fantástico, eu não estava sabendo de nada, mas eu percebi. Como é que você percebeu? Ué, Fala para ela, como é que foi hoje lá na caminhada? Hoje nós estamos muito felizes, né, que foi feita uma caminhada em conscientização para o autismo aqui na nossa cidade, através da instituição Nunaia, e assim, foi muito lindo, teve muitas pessoas, e realmente o Murilo foi uma celebridade, né, porque todo mundo queria tirar foto com ele, queria falar com, estar de perto, né? Conversar com ele. Então, Como é assim, ele ser recebeu um famoso, carinho muito Murilo? grande das pessoas. Fala Murilo, pra ela como como é é que ser foi. famoso? ué, pra mim é uma coisa nova pra mim, eu acho. E é legal, É meio legal. é bem legal. Eu também acho isso. Ô, Toda hora tem Murilo, que fazer pose para foto, né? É, você tem que Tem que aproveitar fazer esse uma pose momento. padrão, mesma pose na foto. Ele tem você tem que eu tô aproveitar fazendo mesmo assim. e lançar a sua turnê. E começar a lançar a sua turnê, a turnê do Murilo. Tem que fazer a turnê, né? Já está sendo feito. Hoje ele cantou, teve show dele. Foi muito lindo. Sim. Foi incrível. Foi E ele muito ele aplaudido. fez um Com rock a show. banda dele. Hã? Ele tem uma banda, Amanda. O Murilo tem uma banda lá da Nai Autismo. E todo ano a Nai Autismo promove um musical só com elenco de crianças autistas. Seja severo, seja leve, tá todo mundo lá de alguma maneira. E esse ano o musical do Rei Leão é muito bonito. Inclusive, eu vou lá, vai ser em junho, né? Eu vou me agendar para ir até lá, levar a Isa. E aí eu assisti esse musical, que é uma coisa que eles promovem desde lá atrás, com toda a dificuldade do mundo. É uma ONG feita por, na verdade, uma iniciativa feita por um pai de uma menina autista. E tem muitos pais envolvidos, né? Então, é aquelas iniciativas que é feita por quem vive isso, Pela né? Então, comunidade. pela comunidade, gente que até às vezes paga para poder, sabe, tira do bolso para manter aquilo em pé e também se dispõe do tempo, sabe? Pessoas que lutam, essas são as pessoas que lutam de verdade, que estão ali sempre tentando fazer a diferença, como fez na vida do Murilo e como faz na vida de várias crianças, né? Então, o quanto que é importante essas iniciativas. E o Murilo, eu queria saber esse momento que você encontra com o Chris Martin. Como é que foi isso? Isso aí, até agora a gente não teve esse papo ainda. Como é que foi? Ele não sabia, viu, Amanda? Vocês chegam lá no estádio, e aí o que acontece? Como é que vocês descobrem que vocês teriam um acesso além do show? Assim, a gente encontrou o Chris Martin, a banda dele, no camarim deles, né? Porque a gente não percebeu que a gente era no camarim deles, né? Entende o que eu quero dizer? Isso foi antes do show. Também eu conversei um pouquinho com o pai dele, né? O pai do Chris Martin. Da família já. É. E Aí vocês não imaginavam, assim, vocês chegam lá no estádio, vocês vão assistir o show. E aí, de repente, alguém leva vocês pro camarim? Assim, uma produtora lá que era da Warner Music, ela ajudou a gente a organizar essas coisas, assim. Aí depois do show a gente teve esse after. Aí eu tava lá, também era a Sandy, né? Que a mãe dela. Sandy, que normal. No churrasco. No churrasco. Você foi para uma churrascaria com o Chris Martin. Aí ele sentou no meu lado e ele encostou a cabeça e ele falou que a gente tá conectado, né? E todo show que ia chamar ele, a gente tá contando esse convite. E, aliás, eu vi que parece que vai ter o Coldplay, eles vão ir para River Plate, eu acho. Porque até agora você viu a reportagem, eles vão fazer Na Argentina. 2 álbuns.
É. Fernanda, como é que foi isso? Vocês não sabiam de nada quando vocês chegam lá no estádio? E Não, aí não o pessoal sabia de nada. só foi levando vocês, só foi levando. Sim. Eu recebi um e-mail, ele sinalizando como que a gente deveria nos proceder na chegada do estádio. Então, tinha uma bilheteria marcada, né? E aí, quando cheguei nessa bilheteria, já tinha essa assessora nos esperando. E aí nós fomos entrando por trás do ginásio, e aí, de repente, ela falou, olha, vamos aguardar aqui, que daqui a pouco a banda chega, o Chris vai conversar com o Murilo. Eu falei, como assim? Ela, sim, nós vamos promover um encontro deles. Eu falei, eu não acredito, gente do céu. E aí, aguardamos um pouco, aí logo veio o pai dele, um fofo, sabe? E em seguida eles chegaram, tiraram foto, conversaram um pouquinho com o Murilo, e aí foram pro palco, né? E aí a gente já também foi junto. Eles chegaram primeiro no palco do que a gente. Na hora que a gente chegou lá, ele já tinha começado o show. E aí rolou o show, aí teve a filmagem do Fantástico, né? Eles fizeram a filmagem ali. E na hora que terminou, a gente recebeu 4 pulseirinhas. E a gente não sabia o significado daquelas pulseiras, né? E aí uma delas dava direito a estar num churrasco, numa churrascaria, num after, no pós-show. E aí nós chegamos lá e fomos recebidas, tinha poucas pessoas, inclusive, como o Murilo falou, nós ficamos lá da mesa da Sandy, as meninas do Vênus também estavam lá. E foi assim, fantástico, porque passou um pouquinho, ele chegou, sentou na nossa mesa e conversou com o Murilo. Uhum. E essa parte a gente não pôde filmar, não pôde fotografar, mas está aqui, ó. Na memória. É levar para cima. É levar para cima. Essa é o registro mais importante que ele vai levar para tudo, para o resto da vida, né? Mas é claro... O objetivo é esse, né? O objetivo é esse, a gente criar memórias, né? E tem também um grande objetivo também, que eu acho que isso é importante, né, Fernanda, que a gente sempre fez questão de deixar isso muito claro, que tem um sonho aí envolvido, tem uma memória afetiva que o Murilo criou, mas existe uma luta também, que a gente acredita muito que pode ser uma luta com vitórias. Conta pra gente como foi esse pós-Coldplay aí na vida do Murilo, o que está acontecendo, que eu sei que tem muita gente entrando em contato, muita gente querendo ajudar. Uhum. Então, sim, tá sendo foi muito válido, porque tem muita gente querendo ajudar de todas as formas. Nós estamos recebendo ajuda de todas as formas, desde uma querida que está ensinando inglês para o Murilo, né, 2 vezes por semana ela entra aqui, e assim, está sendo muito lindo, porque o Murilo está amando as aulas dela, né, online, e tem a presença de adolescentes da fase dele, então eles podem bater um papo ali em inglês. Eu acho que o Murilo tinha uma carência disso, alguém que falasse o inglês com ele, né? Então ele pode estar fazendo isso. Nós estamos recebendo ajuda também de pessoas, de médicos, né, que vêm fazer o aconselhamento, né, ajuda no sentido de orientação, para o que fazer, onde buscar, né? Então, a gente... em São Paulo mesmo, uma geneticista nos procurou e nos orientou no sentido de cuidar do Murilo para preservação da visão, e nos trouxe uma novidade de que um remédio está sendo testado, sim, já está sendo testado em cobaia, né? E daqui uns dias está disponível, né? Então ela já inscreveu, já colocou o Murilo numa lista, né? Que fica disponível para esses testes, e daqui uns dias, se Deus quiser, vai aparecer, sim, esse tratamento para ele. Então nós estamos muito confiantes, assim, acendeu aquela esperança, aquela luzinha aqui dentro, né? De que vai dar certo. Já deu. Coisa boa, já deu, gente. E eu acho que é isso, né? Eu acho que uma coisa foi puxando a outra, que vai puxando a outra.
E a gente vai se entrelaçando aí dentro de um único propósito, que é trazer mais informação, né? Esse caso do Murilo também me chamou a atenção para eu fazer novos exames na Isabela também, para a gente entender se existem outras coisas associadas, né? O nome do exame é Exoma, né, ô Fernanda? E você não pagou nada por ele. Muita gente está me procurando também para buscar esse tipo de orientação. Tem muita gente que está se identificando com essa história do Murilo e está vindo, olha, como que foi, como que chegou, que eu tenho um filho assim, que eu tenho um filho que está, né, semelhante. Então, está sendo, assim, muito de grande valia. Fala, exame é um exame genético. É o exame genético. É um mapeamento do DNA, né, da pessoa. E ele é acessível? Assim, em termos de valores, não. Mas, assim, quando você tem um encaminhamento, o plano de saúde tem feito cobertura, sim. Quando tem uma justificativa, né? É bom então, saber, ele né? tem cobertura. Eu acho que tá melhor hoje, assim, no sentido de ter acesso a esses exames. Ele é muito caro, esse Exoma. Tem o outro que... são 3, né, Fernanda? Mas esse é o mais completo, se eu não me engano, não é isso? Tem uma sequência que eles pedem, né? Primeiro a gente começa lá do início, que é o cariótipo, que é o mais simples, né? Que é o que aí faz no diagnóstico, né? Tem muitas doenças que aparecem no diagnóstico, sim, no cariótipo, né? Aí, em seguida, no caso dele, foi o microarray, que é um outro tipo de exame genético também, e esse mais aprofundado, que é o exoma. Então, tem essa sequência que até chegar no diagnóstico, né? Mas está sendo muito importante isso, essa divulgação, porque muita gente tem me procurado para saber, né? E também com a questão do tratamento. Fantástico. Esse tipo de live é muito importante. Essa fala também da Amanda. Isso aí alerta muito, porque tem muita gente que passa por problema, né? Depressão, tem muita gente que tenta até o suicídio, né? Porque simplesmente tem o autismo por trás ali, não sabe, não tem um norte, né, para seguir. Então, isso aí, a pessoa que assiste, ela fala, poxa, ó, tô me identificando com isso aí, né? E, inclusive, eu me identifiquei com muita coisa que ela falou. Assim, Partindo do pressuposto que é genético, né? Então, a gente, por exemplo, minha mãe fala que eu comecei a falar tardiamente, assim, eu tive atraso. Eu comecei a falar plenamente, assim, me comunicar mesmo com, acho que 3, 4 anos. O pai da Isa também. E a gente tem agora um sobrinho por parte de pai, né, que é filho do irmão do pai da Isa. O Felipe está com 2 anos, fez 3 anos e ele foi diagnosticado com autismo. Eu tenho casos de autismo também. Eu tenho casos de autismo na minha família por parte de mãe também. Então, esse caminho da genética é muito elucidador aí para muita coisa. Por isso que o símbolo do autismo é o quebra-cabeça, que é isso aqui que eu tatuei, que eu venho montando há 18 anos esse quebra-cabeça, né, para a gente ter aí uma visão melhor aí do que é o autismo na nossa vida. Gente, eu queria muito agradecer. Amanda, eu tenho muita gratidão por você estar sempre ali dispostas, né, a falar sobre isso, porque você não sabe como isso é importante para a gente, para a comunidade. Deixa eu aumentar a luz aqui de novo. E para você também, Fernanda, que se disponibilizou aí para falar sobre o Murilo. Tem muita gente perguntando sobre esse pós-Coldplay, então que bom que você pôde falar agora. Legal esse encontro também, você, Amanda, conhecendo o Murilo. Adorei conhecer a Amanda, adorei. Ai, amei vocês também. Beth, você é demais, viu? Obrigada. E tudo isso é culpa sua. A culpa é sua. A Beth é maravilhosa, ela é a rainha do mundo. Eu sou uma dona de casa, gente. Mas assim,
sacando esse negócio. E o Murilo, Fernanda, você vai ter que emprestar, que ele virou um segundo filho para mim. O segundo não, terceiro, eu tenho o Rafa, né? Ele virou meu terceiro filho, né? Então vou querer sempre saber dele, eu fico te enchendo o saco lá. E aí, como é que tá o Murilo? Como é que tá? Então é isso, tá? Marcinho Eiras falando que Beth é maravilhosa. Viu que unânime? A gente aguenta, viu, Beth? Fala dessa sua série que você vai ter agora, que chama Dentro do Espectro. O nome é Amanda no Espectro. Isso, eu já tenho Esquizofrenóias, que é um podcast bem conhecido de saúde mental, foi pioneiro também, foi indicado a PCA, e eu sempre trabalhei com rádio, então para mim é natural. Porém, eu acho que quando... eu gosto muito de perguntas e perguntas inusitadas, mas a saúde mental sempre foi o meu hiperfoco, então eu sempre gostei de falar sobre isso, é a coisa que eu mais amo falar. Só que, e eu aprendi bastante, só que do espectro autista eu não sei nada. Então eu pensei, cara, se eu tô aprendendo, então por que não mostrar isso, né? Então a Beth eu já estendo o convite para Murilo e mãe. E a Amanda do Espectro fazendo perguntas sobre algo que eu vivo e eu não sabia que eu vivia, e entender mais e informar, porque acho que isso, ficar assistindo o dia inteiro notícia, vai me fazer perguntas para as pessoas. Então, entrem no YouTube, procura meu nome, Amanda Ramalho, procura Amanda no Espectro, que você acha, e estreia agora em abril. Já falei com o Manuel Soares, que tem 2 filhos no espectro autista, não verbais. É muito emocionante a entrevista, eu vou falar que eu chorei muito. Falei com a Renata Simões, que tem uma coluna no Estadão sobre transtorno do espectro autista, e ela também está no espectro, ela é jornalista. Falei com o Rafael Mantesso, que também está no espectro, ele tem um cachorro famoso, o Jimmy. E falei com a Andrea Werner, que é uma ativista, rainha do mundo. Ela é a vice-rainha do mundo depois da Beth. Que ela é do Lagarta Vira Pupa e ela se elegeu deputada estadual e ela é muito ativista na causa. Então, eu quero agradecer todo mundo que tem aceitado o meu convite. Essa semana tenho 4 gravações, então eu já coloco Beth já na outra leva, porque também eu vou dizer que é um pouco desgastante para mim, porque ouvir algumas coisas me tocam muito, e eu, como eu não espero ouvir isso, então já dá uma bugadinha. A live foi muito emocionante, gente. Eu me segurei aqui demais para não borrar o meu rímel. Obrigada, Murilo, obrigada, Fernanda, vocês são ótimos, eu estou muito feliz. Quero ver Murilo nas aulas, deve ser muito legal a interação, né? Que é importante, né? E eu também não gosto de mas a gente aprende, né? A gente aprende muita coisa interagindo. Então, é doloroso, mas a gente tem que fazer até onde a gente se sente confortável também, nunca se agredindo. Parei de falar. Isso está sendo muito bom para ele. Muita gente entrou, o Israel entrou aqui, falou, sou autista. Tem muita gente que é autista e está aqui entrando aqui, e de alguma maneira está se identificando aí com a Amanda, né? O pessoal também entrando que conhece o Murilo. Eu queria agradecer o carinho. O pessoal está pedindo para o Murilo cantar. Oi? O pessoal está pedindo para o Murilo cantar. Sim, pois é. Sim, canta. Live com o Murilo cantando aí pra gente, né? E o céu é limite, Israel, é isso mesmo. Boa sorte para você também, tá? O Israel também é autista, entrou aqui. E eu queria agradecer demais o carinho também no post da Isabela. Eu fiz uma carta, como se fosse a Isabela falando, né? Que eu traduzi o que eu acho que é o sentimento dela. E eu queria agradecer o carinho de todo mundo. E agora fiquem com o Murilo Leal. And all this world
Never swear I'll rule the world. Arrasou! Ai, Murilo, é sempre muito emocionante te ver cantando essa música, porque eu lembro do vídeo que eu editei, aos prantos, você de braços abertos lá, na hora dessa música. E aquilo simbolizou a realização de tudo, sabe? E me lembrou de cada esforço que as pessoas fizeram, porque muita gente fez um pouquinho assim para que tudo isso fosse possível. E eu queria dizer que é isso, é sobre isso, gente, é sobre todo mundo dar um pouquinho do que pode para a gente chegar onde a gente quer ou precisa. E eu desejo boa sorte para você, Murilo. Seja bem-vindo à minha vida, seja bem-vindo à vida de todo mundo. E que mais voos você alce aí dentro da sua história, tá bom? Uhum. E Amanda, que você Obrigado. também... Eu amo você, Beth. Eu também te amo, Amanda. Eu também te amo, Murilo, Fernanda, minha nova grande amiga. Família. Família. É sobre isso, gente. Um abraço para todos. Eu vou encerrar aqui com o coração quentinho. Obrigada a todo mundo pelo carinho. Muito obrigada a vocês por terem disponibilizado esse tempo, tá bom, gente? Eu vou deixar essa live salva aqui para muitas pessoas que não puderam estar aqui agora, mas que com certeza vai acompanhar e vai ser muito importante também. Então vamos dar tchau, né, gente? Beijo! Até a próxima! Beijo, prazer! O Murilo Leal canta. Siga ele, a Amanda Ramalho, acompanha a série dela. E é isso, gente. Um beijão.